a gente vai tocar num tema bem delicado, mas muito importante, por isso eu não vou deixar passar, tá? Olha só, na Torá, exatamente na porção semanal que a gente leu nesse Shabat, nesse sábado, a gente vê a história de Yehudá, tá? Que ele era casado e ele teve 3 filhos. E ele vai casar, né? Ele faz o casamento do filho dele mais velho. E esse filho mais velho, ele casa com uma mulher chamada Tamar. A Torá fala que Tamar, tá? Ela era muito bonita, muito bonita. E o filho de Yehudá, chamado na hora de ter relação com ele, ele interrompia o coito. Em outras palavras, ele desperdiçava a semente dele, ele não queria ter filho com ela. Um dos motivos que ele falou, se ela tiver filho, ela não vai ficar tão bonita, ela vai ficar feia, depois vai ficar gordinha, isso que ele pensou, Deus me livre. Então ele interrompia o coito, ele desperdiçava a semente dele, e o que acontece? Ele morre. E aí vai Yehudá e ele bota o segundo filho para casar com ela, porque isso é uma lei da Torá, não é obrigado a casar, mas ou tem que casar com ela ou divorciar dela. O irmão, quando não teve descendentes. Essa lei na Torá, ela se chama Ibum, tá? A lei de Ibum é algo muito, muito místico, que não é nosso tema agora, tá? Então veio o outro irmão Onan casar com Tamar, e ele fazia o mesmo pecado do irmão, coito interrompido. Na hora do vamos ver, e Tamar, ela era muito bonita, mas ela era e ela era uma tzadiká, era uma mulher muito pura e justa, e o que ela queria é ter família, ter filhos. A beleza para ela não era a coisa mais importante. É óbvio que ela queria estar bonita para o marido, mas ela queria construir uma família, e na minha opinião, não tenho dúvida que é a opinião da Torá, e que é a opinião de Tamar, a mulher grávida, e depois ela ainda é mais bonita, agora ela se tornou uma mãe. Tem uma mulher mais bonita do que uma mãe. É lindo isso. A gente só vai agora olhar o corpo com cada detalhe. Meu Deus do céu! Que erro! Será que é isso que é uma mulher? Ela tem que estar a mulher tem que trabalhar no Photoshop? Não pode ter um pouquinho mais aqui, ou muito, não importa. A beleza interior já não vale? Óbvio que a beleza exterior tem que ter atração. Mas calma aí, limite, não é, galera? Mas então ele fazia o mesmo pecado. E a Torá fala que ele também morreu porque, agora preste atenção, porque Deus viu que era mal. Mal vem da palavra maldade. O que fazia e o que Onan faziam. O que esses 2 irmãos fizeram foi algo, não está escrito errado, foi algo que não é tão bonitinho. A Torá fala, e viu Deus que era mal. Tá? M-A-U. Daqui a gente está aprendendo um tema muito importante. Antes até de eu entrar, muitas pessoas me perguntam, tá? Sobre o desperdício de semente. É pecado, não é pecado? Quando não é? Então a gente vai tentar entrar um pouquinho nesse tema, não só para falar da lei, mas também para entender o que está por trás disso, tá? Então, para começar, há uma desinformação muito grande. Na Torá, tá? Quando eu falo da Torá, eu estou falando de... a Torá era toda, então a Torá escrita, a Torá oral, a Kabbalah, está claro que não há desperdício de semente quando um marido tem relações com a sua esposa. E se a esposa está grávida,
óbvio que tem que ter relação e óbvio que isso não é desperdício de semente. E quando a mulher não pode ter filho, seja por causa da idade dela, seja por causa de alguma questão médica, qualquer, psicológica, o que for, então eles não vão mais estar juntos? Claro que eles vão estar juntos. Deus me livre separar a união, a beleza, a intimidade de um homem com a sua esposa e da sua esposa com um homem. Claro que não tem problema nenhum, e não só não tem problema, como é mitzvah, é um preceito eles estarem juntos, é algo bonito e positivo. Então, mesmo quando a relação não é feita para ter filhos, não é desperdício de semente. Desperdício de semente seria, número 1, tá? Um caso como a gente está vendo agora, que a relação, ela, em vez de terminar da forma correta como tem que ser, há o coito interrompido. Propositadamente se faz dessa forma. Se a pessoa não pode ter filho, tem que evitar filhos, eu não estou agora entrando nos casos que são permitidos evitar filhos, etc. Tá? Então a gente tem que saber como fazer isso da forma correta, mas essa forma, ela está completamente errada. Tá? Completamente errada. Dentro desse tema, então a gente está vendo que quando um marido tem relação com a esposa e a relação ela é toda feita e ela é terminada feita da forma como uma relação tem que ser, isso nunca é considerado que está sendo desperdiçada a semente masculina. E, ou seja, todas aquelas coisas, desculpa falar um pouco assustadoras até, que estão escritas na Kabbalah, de almas e influências e tudo isso, não existe. Não existe, ou seja, não está, existe, está escrito na Kabbalah, mas não entra na prática. Não entra nesse caso, não é sobre esse caso que a Kabbalah e que a Torá está falando. Tá? Não entra na categoria de desperdiçar semente. Então, o primeiro caso que a gente está vendo é que houve uma relação, começou maravilhoso, mas na hora que tinha que terminar a relação da forma mais bonita e correta, propositadamente saiu, fez do lado de fora, isso está completamente errado. Tá? Aí sim, aí não tem o que falar. A ponto de que realmente na Kabbalah está escrito o que a gente vê na Torá nessa semana, há o castigo de pena de morte, mas não pena de morte através de um tribunal, um decreto de morte divina. Esse decreto de morte pode acontecer exatamente como aconteceu, como está na Torá, ou ele pode ser guardado para outros tipos de consequências. Tá? Não só esse tipo de morte naquela hora imediata. Não, existem várias outras coisas que a Kabbalah fala. Tá? Não vou entrar nesses detalhes porque não acho que é o mais importante nesse papo que a gente está tendo agora nessa live. Tá? Agora, dentro disso, eu acho que uma das coisas que a gente tem que entrar, que é uma das pragas, tá, que a gente tem, que ensinam a gente, que às vezes estimulam a gente. Uau, se nós falamos que quando o marido está com a esposa, só na hora H ele fez fora, já é um grande pecado, desperdício, o que falar de pessoas que elas se estimulam, tá? É o que se chama em português de masturbação e para o seu bel prazer, e óbvio que a semente é completamente desperdiçada. Então isso, pela Torá, a Kabbalah traz, não só a Kabbalah, traz um versículo muito forte que fala Yadaim damim maleu. As suas mãos estão cheias de sangue. Tá?
Aqui existe uma comparação, eu sei que é forte, mas é o que a Torá está ensinando, não é? A Torá não é minha, é de Deus, eu estou simplesmente transmitindo o que está escrito. Eu sei que para algumas pessoas dói ouvir isso, eu sei que algumas pessoas falam, uau, mas de novo, se a Torá fosse algo humano, então eu podia mudar, falar, olha pessoal, não é bem assim, mas não é. Então às vezes a gente tem que falar alguma coisa que é um pouco mais pesada, mas é a verdade, e é a verdade para o bem o meu, o seu e de todo mundo. De todo mundo. E esse é o motivo que eu me exponho aqui na sua frente para falar de um tema que eu vou falar para vocês. Não é o mais fácil de falar, não é o mais simples, mas ele é tão importante, ele tem tantas influências emocionais na nossa vida, espirituais na nossa vida. Se vocês, as pessoas que dão aula de cabala, tá? Não de cabalá, elas nunca vão te trazer o que é Kabbalah, porque eles não entendem aramaico, mas eles nunca vão te trazer o que a Kabbalah fala sobre isso. Duvido você ver numa aula de qualquer curso de Kabbalah, o pessoal te falando, quando o cara faz isso, está escrito, o que acontece com a cabeça do cara, o que acontece com anjos que vêm, ninguém vai falar. Por quê? Porque o cara faz isso. Aí não rola. Aí a Kabbalah já não é tão Kabbalah. Vai ser metafórico. Aí é metafórico. Aí foi o Darth Vader que falou. Eu vi uma aula de Kabbalah na internet que me mandaram que Shabbat também era metafórico. Olha só, o Shabbat é metafórico. Prova que a Kabbalah que é o Rav Shimon Bar Yochai falou que era... Mas, Jacob, o salário do cara também pode ser metafórico? Isso não pode ser metafórico, isso tem que ser no dia. Se você não pagar o curso do cara no dia, acabou o metafórico. Pessoal, a verdade, ela é verdade ou não é verdade? É isso ou não é? Então quem vai falar que o Shabat é metafórico, que o kasher é metafórico, então ele é metafórico. Tá? A verdade dele é metafórica. Então a gente não vai. Aqui a gente vai falar a verdade para o seu bem. Tá? Muitas vezes a gente tem que explicar para uma criança as coisas e a gente sabe que ela não fica muito feliz com aquilo, mas é para o bem dela. Então não tem coisa melhor. Então vamos lá. Então esse tema... ele é um tema, quando a gente fala da masturbação, ele é um tema muito complicado. Para começar, porque isso a Torá chega a comparar, óbvio que não é igual, tá? Mas com assassinato. Ele lembra esse lado, por quê? Porque de acordo com a Kabbalah, cada vez que a gente está tendo relação, óbvio que quando a semente, dentro da semente masculina, tem lá milhões de projetos de seres humanos. E a gente sabe que mesmo quando há uma relação que vai gerar fecundação, só vai vir um, às vezes vai vir dois, tá? E todos os outros não, mas não é esse o tema. O tema é que, de acordo com a Kabbalah, quando a semente chega das pessoas, com as pessoas corretas, da forma correta, cada uma dessas sementes, ela chega no mundo espiritual que ela tinha que chegar. Essas são almas diferentes, que elas têm missões e quando utilizam errado, elas se tornam uma espécie de... é uma forma que eu estou tentando trazer para te explicar, tá? Uma espécie de um anjo defeituoso que vai vir contra a pessoa que fez isso. Exatamente porque você, em vez de criar algo perfeito e bonito, você criou, entre aspas, um monstro. Então esse monstro fica chateado com você. Então a pessoa pode criar milhões deles. Esse é o lado da Kabbalah e eu não estou seguindo mais. Vou parar por aqui da Kabbalah. Tá? Mas também no nível emocional, eu falei, hoje em dia tem muitos psicólogos, tem muitos estudos que falam, faz muito bem a pessoa se masturbar e fazer isso, é a forma dela ter as fantasias dela e se liberar e blá 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 e um monte de blá blá blá. Pessoal, são psicólogos fantásticos, eles só têm um problema, que eles estão discutindo com Deus. Tá? Se você não é louco e não fala que a Torá é metafórica, tá? Então você está falando, olha Deus, eu sou mais inteligente que você. Eu sou psicólogo, eu estudei aonde?
Na Universidade de Londrina. Na Universidade de Londrina, na UFRJ, aqui e ali, tá em Harvard, tá? Não só aqui, não só esse fundo de quintal aí de Londrina. Tô brincando. Mas pode ser em Harvard, pode ser onde for. Cara, se você acha que você é mais inteligente que Deus, então eu acho que você está precisando de um psicólogo, tá? Eu acho que você está precisando de uma ajuda. Ou de um rabino. Ou de um rabino. Então a gente está vendo aqui, isso aqui é inconcebível. E isso tem ainda consequências maiores. Tem consequências maiores, porque a pessoa, ela não entende a responsabilidade dela, ela não entende, ela não ganha mais autocontrole, ela não consegue se segurar em determinadas situações e a lista só vai ficando pior. A lista só vai aumentando, ela tem imaginações de coisas completamente irreais, expectativas que não são corretas, e nada de bom sai. Não é de se estranhar que a sociedade ocidental hoje em dia prega tanto esse tipo de comportamento, prega tanto, ou não prega, mas difunde tanto a pornografia. E veja o que acontece com os casamentos, veja a felicidade. Gerações anteriores, que não estou falando que eles eram puritanos e não sei o que, mas que tinham os valores corretos, especialmente de casamento e de amor, eram pessoas que tinham relacionamentos muito mais duradouros e felizes. Chegou a hora de você escolher o seu caminho. Eu sugiro que seja o caminho que Deus falou pra gente, e não que alguns psicólogos metafóricos. Tá claro que se você tem uma linda festa de Hanukkah, que a sua luz dentro da sua alma se ilumine e possa iluminar muitas pessoas ao seu redor. Shavua Tov, Hanukkah Sameach.